Você acompanha o Jornal Bom Dia pela 105,9, a Rádio Valinhos FM. E hoje, com muito prazer, nós estamos recebendo o jovem Dr. Luiz Fernando Freitas Penteado. Ele que é advogado, professor e mestre em Direito Ambiental da PUC São Paulo e também da PUC Campinas. E nós vamos conversar um pouquinho com o Dr. Luiz Fernando sobre meio ambiente. 8h34. Doutor, vamos falar um pouquinho a questão do crédito de carbono, né, que é uma questão muito polêmica. Inicialmente eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes o que é esse crédito de carbono, né, bastante falado aí, que me parece que tem crescido. Vamos tentar, então, explicar rapidamente, que isso dá um semestre de aula, né? A dinâmica do protocolo de Kyoto, ela nasceu numa tentativa dos países de diminuírem a emissão dos gases que provocam o efeito estufa, e o efeito estufa, por sua vez, provoca o aquecimento global, que altera toda a dinâmica climática da Terra. Nessa tentativa de diminuir essas emissões desses gases, para diminuir as mudanças climáticas, no final das contas, né, o aquecimento global, alguns países se comprometeram através do protocolo de Kyoto, que foi assinado, né, é um documento, um acordo internacional que foi assinado por os países em 97, no qual os países, principalmente os países desenvolvidos, tá? Então tem Estados Unidos, Japão, a Europa, basicamente, se comprometem a diminuir as suas emissões de gases de efeito estufa. Como? Não foi nesse momento que foi decidido como. Depois, continuar nessas reuniões internacionais nas quais os países decidiram como que ia ser. E uma das dinâmicas é relacionada ao crédito de carbono. Como os países em desenvolvimento não tinham metas, o que eles tinham? Mas a gente não pode deixar o Brasil, por exemplo, se desenvolver de uma forma suja. A gente não pode deixar que o Brasil se desenvolva utilizando tecnologias que venham a prejudicar o meio ambiente e emitir esses gases. Então, os países desenvolvidos investiriam em projetos aqui dentro do Brasil, que nesses projetos você teria uma diminuição dos gases e eles comprariam essa diminuição dos gases. E essa diminuição dos gases eram os créditos de carbono. Então, se eu tenho um projeto no Brasil, China e Índia que diminua essas emissões de gases de efeito estufa, eu posso emitir um crédito dessas diminuições de emissões e é chamado crédito de carbono. Tá? Então, não sei... É uma dinâmica difícil mesmo, mas é isso. Então, se eu venho aqui e troco uma caldeira que tem um combustível fóssil, de carvão, e coloco ali uma biomassa, um bagaço de cana-de-açúcar, eu estou produzindo uma energia de uma forma mais limpa. Eu tenho direito a crédito de carbono. E eu vendo esses créditos de carbono para esses países desenvolvidos que têm que diminuir as metas. Então, basicamente, a dinâmica é essa. E hoje em dia você começa a ter uma consciência diferenciada. Não, mas o Brasil, a China e a Índia também contribuem para o efeito estufa. Também tem essas emissões. Vamos trazer o Brasil, China e Índia para algumas metas, mesmo que não sejam obrigatórias. Então está uma discussão hoje em dia se Brasil, China e Índia tem que ter metas ou não. Brasil, China e Índia não tem que ter metas. Os Estados Unidos querem que a China, Brasil e Índia também tenham metas. Afinal de contas, a China é um dos maiores emissores hoje em dia. Na época, em 97, não. E daí a China, Brasil e Índia não quer. Então fica essa discussão internacional. É algo que não vai ser resolvido agora. A gente até nessa última reunião dos países tinha muita esperança. Discutiu-se muito, resolveu-se muito pouco. Exatamente. Tanto que teve um acordo, o Acordo de Copenhague, que na verdade ele foi uma decisão que não teve uma obrigatoriedade. A gente decidiu quem quiser que siga, mas não tem uma obrigatoriedade nenhuma. Então, para a gente que acompanha isso há muito tempo, foi um passo atrás. Mas as esperanças não acabaram ainda. A gente tem esperança de que realmente mais para frente a gente consiga um acordo mais efetivo, melhor, bem elaborado. Parece ser contraditório, né? Porque o país que compra o crédito de carbono do subdesenvolvido, ele pode poluir mais daquilo que ele deveria, não? Ou eu tô errado? Isso é o normal que se pensa, é a famosa história do poluidor-pagador. Eu pago para poder poluir, então eu vou lá no Brasil, compro esses créditos de carbono e continuo poluindo aqui na Alemanha. Mas é que quando a gente pensa em gases de efeito estufa, a gente tem que pensar de forma global. Eu não vou conseguir explicar tudo agora, porque realmente ela é uma dinâmica bem diferenciada, mas a gente tem que pensar que essa emissão aqui no Brasil, ela não vai afetar aqui só, ela afeta o globo inteiro. Se essa empresa na Alemanha vem e investe no Brasil,
ela não está pagando para poder poluir, ela está pagando por já ter poluído. A Alemanha já poluiu desde a Revolução Industrial, a Inglaterra também. Então é como se fosse uma sanção mesmo. Ó, já que eu poluí desde a Revolução. Tem um débito, né, com a sociedade, né, com o mundo, né? Com certeza. E aqueles gases que foram emitidos há muito tempo, eles estão ainda na atmosfera, eles estão provocando esse efeito estufa. Então, ao invés de ter esse dinheiro para investir na própria fábrica, no próprio país, eles têm, já como eles poluíram até agora, eles vão ter que pegar esse dinheiro e investir no Brasil, investir na China. Ou tem outras dinâmicas também, mas do crédito de carbono que a gente conhece mesmo é isso, dos países de lá virem comprar aqui. 8h39 e você acompanha o Jornal Bom Dia pela 105,9, hoje conversando com o advogado e professor, o Dr. Luiz Fernando Freitas Penteado, ele que é mestre em Direito Ambiental. Dr. Luiz, as empresas, né, já estão tendo essa consciência de que há necessidade dessa preservação, até porque há multas, né, multas pesadas, mas na outra ponta, né, já há uma consciência, já há uma preocupação. Eu costumo dizer que aqui no Brasil as empresas têm uma política de se der algum problema eu vou lá e resolvo, mas eu não vou me programar para que esse problema não ocorra necessariamente. E na questão ambiental tem muito isso. A consciência ambiental, você tem uma discussão socioambiental, efeito estufa, as questões da mudança climática, o desmatamento, mas não tem uma preocupação de seguir todas as normas. Então você chega numa empresa, você tem até um departamento de sustentabilidade que vai tentar fazer algumas obras sociais que é justo, que tem que ser feitos mesmo, mas a questão ambiental fica marginalizada. Há uma pequena crise na empresa, o primeiro setor que cai fora é esse. Também, com certeza isso acontece muito. E quando a empresa determina ou cria esse departamento de sustentabilidade, acaba adotando mais medidas sociais do que ambientais. Então o ambiental acaba, mesmo quando se fala em sustentabilidade, o ambiental fica um pouco de lado. E falta ainda uma conscientização. Primeiro, o que é sustentabilidade? As empresas precisam entender isso. E depois, precisam entender o que a questão ambiental vai influenciar no dia a dia da empresa. Se investir X hoje para evitar um dano ambiental, você evita um pagamento de 2X depois se isso daí der problema. Precisa essa política, dessa conscientização do vamos nos preparar, vamos nos certificar de que o problema ambiental não vai acontecer. E na escola, como está sendo tratada essa questão? Na escola está sendo tratado de uma forma bem melhor. Tanto que eu costumo dizer que as crianças estão educando os pais, né? As crianças vão para a escola, acabam aprendendo isso de uma forma muito mais saudável, muito mais dinâmica, e depois chegam em casa e falam: pai, você está tomando banho está tomando muito demorado, você precisa apagar a luz a hora que você sai. Então são as crianças educando os pais. E isso acaba tendo um resultado também depois, na hora que esse pai chega numa empresa, principalmente se ele tiver uma posição de um cargo grande, um cargo de gerenciamento. Mas ainda tem esse espaço que precisa ser preenchido. E os professores ainda precisam de um treinamento melhor. Porque você tem aquelas questões ambientais, sustentabilidade, mudanças climáticas, eles acabam trazendo, mas tem várias outras questões ambientais que precisam aparecer, as crianças precisam conhecer e que ainda falta. Então a lei de educação ambiental ela precisa ainda ser melhor implementada. Quer dizer, na verdade, a nossa esperança é para as futuras gerações. Com certeza, eu tenho uma esperança grande neles.